Bom, vamos terminar agora a lista 7. Então, o problema 9 ele diz o seguinte. Um recipiente de paredes adiabáticas contém 2 litros de água a 30 graus Celsius. Coloca-se nele um bloco de 500 gramas de gelo. Então você tem ali água a 30 graus Celsius, né? E você coloca ali você tem 2 litros de água, você coloca um bloco de 500 gramas de gelo, que está inicialmente a 0 graus, né? Eu suponho, o enunciado não disse nada, então a gente supõe isso. E aí eles vão trocar calor. No item A, ele pergunta: calcule a temperatura final do sistema e use 80 calorias por grama para o calor latente de fusão do gelo. Então, o item A, gente, é um probleminha de ensino médio, é um probleminha de sistemas isolados do ensino médio. O que a gente tem que fazer? Como é um sistema isolado e não tem realização de trabalho, aqui variação de volume, o que importa mesmo é que a soma dos calores é igual a zero. Então, o calor trocado pelo gelo mais o calor trocado pela água, a soma dos dois tem que ser zero. Ou seja, o calor que o gelo ganha é o calor que a água perde. E eles vão trocar calor até que a temperatura dos dois sistemas se iguale. Tudo bem? O gelo, a gente tem que considerar primeiro a fusão do gelo. Então, a gente usa um calor latente para converter o gelo em água. Então, massa do gelo vezes massa do gelo vezes o calor latente de fusão. E depois, o gelo virou água. Então, a gente tem que pegar o calor sensível para levar esse gelo de 0 graus até a temperatura final que a gente quer descobrir. Então, massa de gelo vezes o calor específico da água, porque agora o gelo virou água, multiplicado pela temperatura final menos zero, que é a temperatura que o gelo está. Tudo bem? Quando ele virou água. Bom, para a água é a mesma coisa, só que a água que a gente vai fazer é massa de água vezes calor específico da água e multiplica pela variação de temperatura, que vai ser a temperatura final da água, que vai ser igual à final do gelo, que virou água, menos 30, que é a temperatura inicial dela. E essa soma dessas três parcelas de calor tem que ser zero. O que vai acontecer é que esses dois calores do gelo são positivos, esse da água é negativo. Quando a gente soma os três, isso dá zero. Tá? Aí agora é só substituir os valores. A massa de gelo é 500 gramas vezes 80, que é o calor latente de fusão, mais 500, que é a massa do gelo, que virou água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes TF, porque TF menos 0 é TF. E aqui fica a massa de água. 2 litros é 2 kg, que dá 2.000 gramas, vezes 1, que é o calor específico, que multiplica TF menos 30. Aí o que eu faço? Eu corto 2 zeros de todo mundo aqui, simplifico 2 zeros de todo mundo, ou seja, divido a equação por 100, e aí eu faço as continhas. Aqui vai ficar 5 vezes 80, que dá 400, 5 vezes TF, 5TF. Aqui vai ficar 20TF menos 20 vezes 30. 20 vezes 30 dá 600. Tudo bem? Aí, 25TF igual a 200, né? TF igual a 8 graus Celsius. Faz sentido. 8 graus Celsius é uma resposta que faz sentido, né? Tem água, 2 litros de água a 30 graus, com um bloco de gelo de 500 gramas a zero. Eles trocam calor, a temperatura final é 8 graus Celsius. É bem razoável essa conta. Então, o item A foi. Agora vamos para o item B. No item B, a gente tem aqui, só para anotar, que a temperatura final do sistema é 8 graus Celsius, 281 Kelvin. Bom, vamos calcular a variação de entropia do sistema. Para isso, a gente tem que calcular a variação de entropia do gelo e da água. Vamos calcular do gelo primeiro. Bom, a variação de entropia do gelo vai ter dois processos, vai ter duas parcelas. Primeiro, a fusão do gelo. Durante a fusão do gelo, a temperatura é constante. Então, a variação de entropia é simplesmente pegar o calor e dividir pela temperatura. Então, o calor é a massa do gelo vezes L, a gente divide isso pela temperatura de fusão. Tá? Já na segunda situação, a gente tem o gelo, que já virou água, então a gente já tem água aqui, só que a massa que a gente usa é a massa do gelo, que inicialmente era gelo. A temperatura não é mais constante, então a gente não pode só pegar o calor e dividir pela temperatura. A gente tem que calcular a variação de entropia infinitesimal e integrar. Lembrando que a variação de entropia infinitesimal é dQ sobre T, e o dQ nesse caso é mCdt, né? Massa, calor específico vezes variação de temperatura infinitesimal. A massa e o calor específico saem da integral, fica mc aqui fora, e aí fica uma integral de dt sobre t. Tudo bem? Quando a gente faz essa integral, a gente obtém Ln da temperatura final, que é 8 graus Celsius, 271 Kelvin, sobre a inicial. A inicial aqui era o 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Beleza? Então essa é a expressão para a variação de entropia do gelo. Então, fazendo as continhas, substituindo os valores, a gente acha que a variação de entropia do gelo substitui a massa de gelo, os calores latentes e tal, a gente obtém que a variação de entropia do gelo é 161 caloria por Kelvin. Tudo bem? Bom, já temos a do gelo. Agora a gente tem que calcular a da água. Bom, a da água vai ser assim.
A água está variando a temperatura. Então, a gente tem que pegar a entropia infinitesimal, dQ sobre T, trocar o dQ por mc dt e integrar isso da temperatura inicial da água, que era 30 graus Celsius, 303 Kelvin, até a temperatura final, que é 8 graus Celsius, 281 Kelvin. Fazendo essa integral, mc ln de 281 sobre 303. Substituindo a massa de água, que é 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, e o logaritmo aqui, a gente obtém menos 151 calorias por Kelvin. Bom, para calcular a variação de entropia do sistema total, que seria do nosso universo, gelo e água, a gente soma essas duas variações de entropia. Então fica 161 mais menos 151, isso dá 10. Então a variação de entropia do sistema é 10 calorias por Kelvin. Repara que é um número positivo, que faz sentido, né? Porque o nosso universo aqui é água e gelo, a água inicialmente a 30 e gelo inicialmente a 0, é um sistema isolado. Então a variação de entropia desse sistema tem que ser maior ou igual a 0. E o fato dela ser estritamente maior do que 0 indica que esse processo é um processo irreversível. O que faz sentido, a gente tem um corpo quente dando calor para um corpo frio. Isso é um processo tipicamente irreversível. Tudo bem? Então é isso. Fechamos aqui a lista 7.